Olá, gente, tudo bem? Essa é a continuação da aula passada sobre módulos AeroTools. Já que estamos trabalhando com iteradores, também poderemos trabalhar com o slice. Vou apenas deixar lista, não preciso mais dessa variável lista. Vamos também tirar o resultado, nem dessa função lambda. Vamos deixar apenas aqui o list, porque nós vamos utilizar novamente o print, sempre estamos utilizando. Vamos também diminuir esse espaço. Então eu tenho uma lista de slice, eu posso passar meu range, com 10 elementos, passamos o start, o stop e um step. Agora vamos printar a função lista, passando lista. Ao executarmos, teremos apenas o número 1 e 3. Podemos aumentar, passarmos mais elementos, 1 e 6. Então acontece esse processo de slice também com AeroTools. Bem, e se quisermos fazer um produto, vou incluir uma variável binário. Nome dessa variável, vamos passar 0 ou 1. Essa variável vai receber uma tupla. Vou passar essa lista agora com um product, que é um método do AeroTools. Só que produto, quem é que eu vou passar? Eu vou passar a variável binário, que é uma tupla, e um repeat. Quantos elementos eu vou querer de cada um? Vou passar 4 elementos, que vamos ter 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 1. Ao executarmos, teremos 0, 0, 0, 1, e aí por diante. Se observarmos, teremos aqui números binários. Vamos passar, antes do print, vamos passar um for. Vamos passar essa lista aqui com um for. For i em lista, 2 pontos, print, e agora vamos passar quem? Apenas o i. São os elementos da lista, posição por posição. Temos aí todas as tuplas que estão dentro dessa variável, que aqui ainda não é uma lista, aqui é um objeto. Então, bem interessante. Podemos transformar também esses elementos aqui em elementos de binário para decimal. Basta apenas passarmos para uma variável valor igual. Então, o que vai acontecer? Vou passar aqui para a lista, vou passar essa variável, valor, 2 a terceira, que é justamente esse aqui, ó, que é a primeira posição. Depois, vou somar novamente com ela. Vão ser 4 elementos. Então, 0, 2, a posição será a posição 1, depois 1, a posição será a posição 2, e aqui será 0, e a posição aqui é 3. De 0 a 3. Vamos printar. Na verdade, não vamos printar o i, tá? Vamos printar o valor. E aí nós passaremos elementos de binário para decimal. Podemos fazer de outra forma? Podemos, vocês podem encontrar outra forma. Já vimos aí como é que faz as repetições. Podemos reutilizar as repetições, podemos diminuir esse parâmetro, podemos fazer função. Mas essa ideia é apenas como aprendizado. Por isso que eu fiz dessa forma. Visto então um pouco da função product do método AeroTools, vamos excluir essas linhas. Vamos agora falar de combinatório. Vamos colocar um combi, uma variável chamada combi. E essa variável vamos passar um each.combinations. Nessa combinação, vamos passar uma string A, B, C, D. Vamos incluir em pares uma combinação de letra por letra. Isso acontece como fosse uma combinação mesmo, uma análise combinatória. Vamos incluir um print, passarmos lista, senão vamos passar só objeto, ponto, com. Ao executarmos, teremos uma lista, pá, pá. A mais B, C mais A, C mais D. E aí depois não repete os elementos. Eu não tenho elemento que começa com A e B e depois começa com B e A. Isso é uma combinação. Bem, e se quisermos que os elementos eles possam ter repetições, então fazemos com uma permutação, permutation. Vou apenas colocar variável. Então, mudei o nome da variável para a variável var. Ao executarmos, teremos agora AB e agora temos BA. Podemos também aumentar. E esse valor de dimensão da sua tupla vai depender do que você deseja, também da dimensão do interável que estamos passando. Outro método interessante do AeroTools é o Group By. Esse método irá passar elementos semelhantes de um iterável para uma lista. Um exemplo é incluirmos mais elementos iguais, semelhantes dentro dessa string. Quando formos executar, ele irá informar qual elemento e fará uma sequência desses elementos repetitivos para uma lista. Vamos incluir um for. No lugar do i, vamos passar logo x e
y. Isto porque teremos dois valores, o do elemento que é repetido e um objeto group by desses elementos que se repetem. Vamos ter dentro do bloco de comando for a função print e passarmos o x diretamente. Entretanto, o y precisamos passar como lista, como parâmetro para a função list, já que precisamos transformar esse objeto em uma lista ou qualquer elemento iterável que possa ser repetitivo. Veja o exemplo. Temos o A e as repetições de A na mesma quantidade que nós temos na string. Podemos também passar uma lista de elementos inteiros repetitivos. Ao executarmos, teremos assim o elemento e a lista de elementos consecutivamente. Bem, gente, existem outros métodos do módulo EuroTools. Entretanto, vamos terminar nossa aula por aqui e aí vocês pesquisem mais a fundo, caso assim desejem, sobre alguns métodos para realizar interações especiais. E nossa aula sobre o módulo EuroTools termina por aqui e até a próxima aula.